Renan Santos no G1. Renan Santos no G1, rapaziada. Geralmente as matérias do G1 são bem completas, cara. Tenho gostado bastante da cobertura. No Rio Grande do Sul, Renan Santos compara políticos do Nordeste a parasitas e diz que são os maiores inimigos do Brasil. Político chegou, político, chegou a Porto Alegre na sexta-feira e está cumprindo agendas em diferentes regiões do estado. Nessa terça, passa pelas cidades de Santa Cruz do Sul, Candelária e Cachoeira do Sul. Tem aqui ó, uma falinha dele, vamos ver. Me fala o que você vê. Propaganda, né? Ninguém é de ferro. Vamos ver. E vai ser bem interessante, porque eu vim passar um frio aqui e vai ser bem interessante, porque a ideia é rodar o estado como eu venho fazendo pelo Brasil. Toda vez que eu rodo, eu falo dos problemas, das soluções e mostro coisas bacanas que acontecem nos estados. Consegui extrair isso até em estados que tá tudo muito pobre, muito quebrado. Já passando aqui por Porto Alegre, vi tanto morador de rua que fiquei com saudades de São Paulo. Tá assustador o nível dos moradores de rua. Vamos ver problemas econômicos, desindustrialização no interior, desindustrialização na região lá dos italianos. Vamos também mostrar problemas agrários. Ou seja, a gente vai mostrar muito problema, só que sempre trazendo a solução. E todas essas viagens vêm sendo bacanas. Eu dou entrevista em todos os lugares, então eu vou falar com todas as rádios que eu puder e vou trazer as nossas ideias, vou fazer eventos. E vou sair grande daqui, como aconteceu em todo o Brasil. O senhor tem o desafio de concorrer num partido estreante nessas eleições, né? Como é que vai ser a estratégia para chegar a um segundo turno da eleição? Essa é a pergunta que eu mais recebo da imprensa. Qual vai ser a estratégia para chegar ao segundo turno? Trabalhar mais que os outros. Então, essa viagem mostra isso. Nós não estamos de jatinho, de helicóptero. Eu vou pegar um carro e nós vamos rodar de carro-estado. As estradas do Rio Grande do Sul não são brilhantes, mas são melhores que algumas que eu peguei na região norte, no Pará, no Maranhão. Então, é isso. Eu vou parar e vou em todas as rádios, eu vou falar com todo mundo que eu puder. E na base do esforço, do trabalho maior, eu vou mostrar que as minhas ideias também são melhores. E aí, quando você junta mais esforço e ideias melhores, você ganha. Vamos ver. Renan Santos chamou políticos do Nordeste de parasitas e criticou o Pacto Federativo, modelo de distribuição de recursos entre União, estados e municípios. Os maiores inimigos do Brasil são os políticos da região Nordeste. Eles transformam aquela região no inferno e vivem de se apropriar de dinheiro tirado de São Paulo, tirado do Rio, tirado de Minas, tirado do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Goiás, e nós temos que reduzir o poder deles. É um projeto sobre a redução do dinheiro desses parasitas, afirmou em entrevista à Rádio Santa Cruz sem apresentar dados que comprovem o que relatou. Que porra de dado que você quer que comprove que o Ciro Nogueira, que o Davi Alcolumbre no Norte e que esse bando de vagabundo de estados microscópicos controlam o Brasil? Que dado que você precisa pra saber o óbvio ululante, como diria Nelson Rodrigues? Que inclusive estou lendo outro livro dele com um compilado de artigos. O óbvio ululante. É inacreditável, né? Esse é o grande problema, né? Um dos grandes problemas do Brasil é a quantidade de poder concentrado em pequenos estados. Em estados como Amapá, em estados como Acre, Piauí. Em estados, veja, não só microscópicos do ponto de vista de tamanho, né? Alguns deles até são grandes. Mas do ponto de vista de densidade populacional, o que faz com que o voto daquelas pessoas valha mais do que o voto da pessoa daqui de São Paulo, que é sim subrepresentada. O São Paulo, por exemplo, deveria ter mais de 100 deputados federais. Mais de 100 deputados federais. Exatamente, é só olhar a lista dos estados produtivos e não produtivos. É só ver a lista dos estados onde mais pessoas vivem do assistencialismo do que não.
Aí, ó. A União mantém mecanismos para amenizar as desigualdades regionais. Parcelas das receitas arrecadadas são repassadas aos estados e o rateio busca promover o equilíbrio socioeconômico entre os entes federados. Ou seja, a bosta do sistema que a gente tem que faz com que os estados produtivos sejam obrigados a pagar a conta daqueles que têm péssimas gestões. Simples. Esses mecanismos são previstos constitucionalmente. Nossa, então jamais pode alterar, né? Criado para o desenvolvimento, assim como os royalties que beneficiam estados do Sudeste. Nossa, que nada a ver, cara. Que nada a ver. Durante a entrevista, ele falou sobre a campanha presidencial e abordou suas principais propostas para o governo, que incluem cortes de gastos, mudanças no Pacto Federativo e combate ao crime organizado. Segundo ele, seu foco inicial seria um corte colossal de gastos públicos para equilibrar as contas. Ele defendeu a revisão de subsídios, mudanças na Previdência e redução de privilégios no setor público. O pré-candidato também disse que o país precisa ampliar a produção nacional de insumos agrícolas, como fertilizantes, para reduzir a dependência de outros países. Na área da segurança pública, Renan Santos defendeu medidas mais rigorosas contra as facções criminosas. Ele falou que pretende adotar uma legislação específica para integrantes desses grupos com penas mais severas e redução de garantias legais. Quero fazer uma reforma gigantesca no Estado brasileiro. Quero prender e matar a liderança do crime organizado. Aí vem, né? Aí vem o comentário jornalístico. Para colocar em prática, seria necessária uma mudança na lei brasileira. O artigo 5º diz que pena de morte não pode ser aplicada salvo em caso de guerra declarada. Essa é uma das cláusulas. Ele não falou em pena de morte aqui. Você não entendeu, tá? Você não entendeu. Você não entendeu, prendeu, matou. Não entendeu. Matéria do G1. Matéria do G1. Ainda sobre matéria, eu quero ver se eu pego um vídeo aqui. Que é uma... Tem que ir lá no... Acho que tá no perfil reserva do Renan Santos. Inclusive, sigam o perfil reserva do Renan Santos, que é o Renan Santos Reserva. Quero reagir com vocês aqui. Vamos lá. Teve uma live do Mamãe Falei com o Renato Batista e com o Petri. Eles debateram sobre o tapa que o engenheiro Léo deu no Nando Moura. Também discutiram sobre a fala problemática do engenheiro Léo na live dele, dizendo que por enquanto é tapa na cara, mas quando estiver no poder aprender o matou. Na minha opinião, deveriam tirar a maçã podre e se retratar na internet quanto a esse ponto. O que eu penso é, eu não faria o que o engenheiro Léo fez. Entretanto, nós estamos sendo alvo dos ataques mais canalhas desse Nando Moura e das outras pessoas. Eles estão agora tentando organizar pessoas para falar que a gente roubava no MBL. Ele falou que nós roubamos um projeto social, sacou? O que o Nando Moura merece, não falarei. Porque ser humano horrível esse sujeito é. Nós fazemos um trabalho social que a gente está no prejuízo. Ele fez as pessoas organizarem uma campanha de denunciar um projeto social no meio do sertão para falar que eu roubava projeto social meu. Que eu sou ladrão, que meu irmão é ladrão. A gente roubou os próprios doadores. Ele falou horrores do engenheiro Léo. Aí ele vai lá, ele vive escondido, aí aparece na rua, e aí encontrou o engenheiro Léo que tava de cabeça quente. Meu amigo, tem gente que ia dar porrada no Nando, e a vida tem dessa. Eu não faria isso, não recomendo que ninguém o faça. Não acho que o Léo deveria fazer. Agora, definitivamente, se você nos apoia, o teu foco não deveria estar sendo aqui defender a honra do Nando Moura. O Léo depois deu uma declaração muito ruim. Que ele, numa posição de pré-candidato a deputado, não pode falar como alguém que vai estar numa posição de responsabilidade que, não, quando chegar no poder, aí é horrível. Horrível, não deveria falar e ponto final. Dito isso, o grupo não tem que pedir desculpas de absolutamente nada. O grupo não tem, porque o grupo não endossa isso. Assim como o grupo não endossa o rapaz que foi expulso ontem, porque estava vendendo bet e estava destratando a militância. Assim como não endossava o Sandro Filho. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não vou expulsar o engenheiro Léo, que não é uma pessoa ruim, porque ele deu uma declaração ruim. Porque eu dei declaração ruim. Aquela piada da Bárbara que fica rodando, foi eu que proferi. Quem soltou aquele áudio ridículo foi o Arthur. Erros acontecem, mas o caráter das pessoas existem. E a gente mede o caráter em todas as ações, e não só em erros e estupidez e
e hubris e vontade de poder que as pessoas às vezes expressam, ou piadas mal feitas. Então eu não vou ficar na rua pedindo desculpas, porque o que eu sofro é 10 mil vezes pior. Eu não vou derrotar o crime organizado pedindo desculpa pra todo mundo o tempo todo. E não exija do seu grupo que fica no meio da rua, enquanto a gente tá com nem 1% do dinheiro dos caras, que a gente fique pedindo desculpa pros outros. Nós não somos isso. Nós somos pessoas corretas. Ninguém nosso ficou rico mexendo com política. A gente não se acovardou diante de ninguém. Minha família foi perseguida por esses caras. Minha família é perseguida agora por essa turma. Não vou pedir desculpas. Não aceito isso. E você não tem que aceitar. Recentemente. Nossa. Nossa. Nossa, velho. Ele fez de novo. Ele fez de novo. Mais uma vez. Ele é incansável. Ele vence, vence e vence. Caralho, o maluco é brabo. Porra. A última. Aura mais ego. Que isso, cara? Alguém anotou a placa aí, ô, rapaziada? Acho que eu acabei perdendo um pouco essa parte aí. Se alguém conseguiu... Alguém conseguiu anotar a placa? Pô, e parece que teve outra resposta do Renan que foi maravilhosa. Deixa eu até perguntar aqui pro... E a resposta... Teve uma outra lá de um cara que perguntou sobre o Guto também, que o Renan deu uma resposta assim fodida. O foda é que na live ficou com o áudio ruim, mas a gente vai postar. Porque tem a gravação. Mas acho que ainda não ficou pronta. Tá? Esse vídeo tá lá na conta Renan Santos Reserva, tá, rapaziada? Sigam lá o Renan Santos Reserva, tá? O cara já tem quase 100 mil lá na conta reserva, bicho. Que isso. Exatamente, só não vou postar no meu Insta porque na minha timeline ninguém conhece o Nando Moura. Exatamente isso. Pera aí. Esse que eu falei do Guto, acho que o pessoal vai me mandar aqui, eu vou conseguir mostrar pra vocês. Tô vendo aqui com o Rafael Rizzo. Vendo com o Rafael Rizzo aqui, eu já trago aqui a todos, tá? Já trago aqui a todos, tá? Inclusive, rapaziada, ó, Renan Santos, ó, 1.831.000 lá no Instagram. 1.831.000. É... 1.831.000. Inclusive, este que vos fala, tá, rapaziada? Bateu aqui, ó, 460.095 seguidores lá no Instagram. Se você ainda não me segue, você é um Zé Ruela, cara. Desculpa, mas não há outra palavra com que eu possa lhe descrever, inclusive mantendo todo o respeito e decoro possível, né? Mas são fatos, tá? Antes de ir pra próxima, eu peço a ajuda de vocês aqui, ó. Ó, chegou o vídeo aqui. Eu gostaria Pera aí. que o senhor falasse Calma aí. a respeito. Ih, rapaz, como que eu faço aqui agora? Aqui, ó, pera aí, rapaziadinha.
Aqui, ó. Oxi. Do caso, o Guto, que teria coagido a namorada dele a matar o próprio filho. O Guto errou. Coação, ele não fez uso de força, ele não ameaçou ela nada. Ele fez algo errado, inclusive com o discurso dele, de tentá-la convencer a fazer algo que é um crime tipificado. O Guto fez o que muitas pessoas fazem, que é no momento de desespero, ele propor algo errado. E ele vai ter que arcar com as consequências disso pro resto da vida dele. Com essa moça que era ex-namorada, com a filha que nasceu, que vai saber dessa história com certeza. E mais, com o próprio eleitor dele, que ele vai ter que conversar e explicar essa história. O Guto fala muito que ele é um exemplo, meninos de classe C, meninos negros, que é justamente a demografia em que a figura paterna não está presente. E o Guto tinha que ser um exemplo para esses caras de falar, sou um pai presente, e pais presentes constroem sociedades melhores. E ele, quando veio a público essa história, ele se torna mais uma repetição de um ciclo muito ruim, que não foi o ciclo da família dele. O Guto tem um ótimo pai, o Guto tem um pai muito bom. Então o Guto tem como dever, como reconstrução dele como homem público, a você mostrar um cara próximo dos filhos, fazer essa reconciliação geral, e aí dar esse exemplo para esses rapazes. Acho que ali ele cumpre o ciclo dele. E ele tá fazendo isso. Vamos pegar as circunstâncias. E ele, que tinha uma namorada, se envolveu num relacionamento infantil com uma outra garota, os dois, de maneira consensual, fizeram um sexo irresponsável, ela ficou grávida, não quis acreditar, quis fugir do problema, não sabia como contar pra namorada, ele é jovem, não tinha maturidade para lidar com isso, vem as ideias ruins, ele é humano, ele não coagiu ela, esse é um lance, falar que o cara coagiu... Cara, desculpa, eu tô dando risada num comentário aqui. O Clique escreveu, o cara veio dos anos 30 pra perguntar. Caralho, mano, o cara voltou no tempo. Ah, desculpa, vamos seguir aqui que o assunto é sério. Foi que o cara foi usar de violência ou grave ameaça. Não houve nada disso. Houve uma sugestão merda dele, que no mesmo dia, na mesma conversa, ela retirou. Até porque, só pra te falar, isso foi retirado de um BO, que é um ato unilateral, da moça. E a moça depois voltou atrás e falou, não, me resolvi com o Guto, que é isso que acontece. Então, de maneira serena, você tá me conhecendo agora. Eu não fujo de falar de nenhum problema, Agora eu peço que você seja justo nas colocações. Muito obrigado. Puta, ele é muito bom, né, cara? Esse cara é muito foda, velho. Gostou do corte? Se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais cortes como esse. Deixe o like e compartilhe.